Boa noite, povo de Deus. Graça e paz, amém. Abra sua Bíblia, ou ligue ela em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 22. Vamos lá. Os filisteus tornaram a subir e se espalharam pelo vale dos Refaíns. Davi consultou o Senhor, e este lhe respondeu: não os ataque de frente, mas rodeie por detrás deles e ataque-os por diante das amoreiras. E quando você ouvir um barulho de marcha pela copa da amoreira, entra logo em ação. É o Senhor que saiu à sua frente para atacar o exército dos filisteus. O tema de hoje é dependência de Deus, a marca de um bom líder. Queridos, nem todos os irmãos da igreja, nem todos os gospels, os evangélicos dependem de Deus. Mas ninguém pode ser líder sem depender de Deus. Ninguém. Todo líder precisa depender de Deus. Essa é uma das marcas, né? Não é a marca principal, mas é uma das marcas de todo bom líder. Davi dependia de Deus. Davi era alguém que sempre buscava a Deus, consultava a Deus. Aqui a Bíblia diz que os filisteus tornaram a subir e se espalharam. Na verdade, quando os filisteus souberam que Davi tinha retornado ao trono, eles invadiram a cidade. E Davi tinha os afugentado, mas eles retornaram a subir. Davi é um líder que depende de Deus e a sua confiança no Senhor sempre levou ele às mais travadas batalhas. E você quer confiar no Senhor? Amém? Então se prepare, porque se você deseja confiar no Senhor, Ele vai te levar às mais travadas batalhas e provações. E Davi, ele sempre se encontrou com batalhas travadas por confiar em Deus. Porém, isso resultou nas maiores vitórias que ele pôde experimentar. Enquanto ele dependia de Deus, ele ia para batalhas terríveis. Mas se ele permanecia confiando em Deus e dependendo de Deus, ele experimentava vitórias poderosas. No texto que nós lemos, os filisteus retornaram após serem derrotados por Davi. E ainda deixaram para trás os seus ídolos, né? Deixaram todas as estátuas para trás. E o interessante é que no livro de 1 e 2 Samuel, Davi consulta a Deus 9 vezes. 9 vezes antes de tomar uma decisão, Davi consulta a Deus. E grande parte dessas decisões que ele precisava tomar, e grande parte dessas consultas, ela se referia a sair ou não em guerra contra os seus inimigos. E essa vez que nós lemos aqui é a 8ª vez que Davi consulta ao Senhor, para saber se ele deveria sair contra o inimigo. Mas o texto que nós lemos, Deus direciona Davi de uma forma um tanto quanto inusitada. Ele não fala apenas, persegue esse povo. Ele não fala apenas, vá em frente o povo filisteu, o exército filisteu. Não, ele fala, você vai enfrentá-lo. Ataque o povo, ataque o exército filisteu, mas não de frente. Não de uma forma comum, não de uma forma padrão, onde os exércitos se confrontam. Não, você vai rodeá-los e você vai enfrentá-los, você vai surpreendê-los por trás. Uma forma um quanto inusitada, um tanto quanto diferente. Quantos aqui já receberam um direcionamento bem diferente dos padrões ou do modo comum da gente caminhar? Tipo, Deus fala para fazer algo e eu falo, Deus, é uma doideira. Alguém aqui já recebeu isso? Ou Deus sempre foi comum contigo, querido? Deus nunca vai ser comum com você. Ele não é um Deus comum. Ele não é normal, ele é sobrenatural. Ele não é natural. Então, Deus volta e meia vai pedir algumas coisas um pouco fora do protocolo. E não tem problema nenhum. Eu creio que Deus faz isso para provar a nossa dependência, o quanto nós confiamos nele. E é muito bom que isso aconteça, mesmo que muitas vezes esses pedidos, essas ordens, esses direcionamentos do Senhor para a nossa vida, ainda que sejam inusitados. E sabemos que quando eles são assim, vem o frio na barriga. A gente pergunta, será que não é minha carne? Será que Satanás não está querendo me enganar? Não, mas muitas vezes quando Deus faz de uma forma inusitada, é porque Ele está querendo provar algo em nós e aumentar o nosso nível de dependência. Deus diz a Davi, ataque novamente os filisteus, mas não ataque de frente. Rodeie por detrás dele, diante do pomar das amoreiras. E Deus disse para Davi aguardar ali. Ele não falou, cerque o pomar, dê a volta e já vai para a briga. Já desembanhe a espada e desce a lenha. Não, ele falou, fica lá, aguarda.
Davi não poderia sair dali até que ouvisse o barulho de uma marcha na copa das amoreiras. Você sabe onde fica a copa de uma árvore? Em cima, amém? Harvard, a gente estudou, fez uma pesquisa e descobrimos. A copa da amoreira, a parte mais alta, na verdade, de uma árvore. Agora, é comum você ouvir barulho de uma marcha em cima da copa da amoreira? Você ouve no solo, no mesmo nível onde você está. Então, eles cercaram, eles não estavam mais de frente, eles estavam atrás daquele exército, o exército estava avançando. E eles estavam debaixo da amoreira. E Deus falou: ei, não sai daí, aguarde enquanto você não ouve o som, enquanto você não ouve o barulho dos passos. Por que é uma marcha, querido? São passos firmes, compassados e uníssonos. Uma marcha é formada por muitas pessoas ou por um exército totalmente arregimentado e organizado. Então ele falou: enquanto você não ouvir pegada sobre a copa da amoreira, você não sai daí. Se é o Alex, nós vamos morar aqui, vamos já construir uma casa na árvore, porque de onde é que tem um exército em cima de uma amoreira? Mas como era Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele cria que algo ia acontecer. Só que eu imagino Joabe e Abissai. Lembra deles, os filhos de Zeruia? Quando Davi ia se referir a eles: ei, Joabe e Abissai, filhos de Zeruia. Zeruia era sua irmã. Devia ser tipo aquelas nordestinas retadas, porque os dois eram fera braba. Eles eram guerreiros de confiança do exército de Davi. Faziam parte dos valentes de Davi. E eles guardavam Davi onde Davi estava. Então provavelmente eles estavam perto de Davi neste momento. E eu fico imaginando eles debaixo da amoreira, falando: Davi, agora os caras já estão na nossa frente, eles estão distraídos, vamos para cima com tudo. Deus entregou ele nas nossas mãos. Bora, Davi, bora, Davi. Só que Davi diz: não. Estamos bem posicionados? Sim. Estamos em vantagem em relação a eles? Sim. Eles nem nos perceberam porque viemos aqui no sapatinho. Não nos perceberam. Mas enquanto eu não ouvir o barulho da marcha, dos passos na copa da amoreira, ficaremos aguardando, pois esta foi a ordem de Deus. Davi era um líder que dependia de Deus. E se Deus falou: aguarde até que haja um barulho na copa da amoreira, Davi ia aguardar, nem que fosse um mês debaixo dessa copa da amoreira, até que esse barulho começasse a acontecer. Não adianta um ambiente propício, não adianta o som dos aplausos, o cheiro da vitória, nem as circunstâncias favoráveis. Se o Senhor não estiver conosco, não vai rolar. Não adianta a gente olhar para o ambiente, para a atmosfera e falar: cara, está tudo ok, está tudo certo. Não, se não deu o tempo de Deus, então não vai rolar. Não significa que Deus esteja atrasado. Para acalmar a nossa ansiedade, fizemos uma frase que temos como versículo: Deus tarda, mas não é um versículo e nem uma frase sábia. Só que a gente tem até uma música do Voz da Verdade: Ele tarda, mas não falha. Lembrou, né, Jair? Cantou bastante. Eu também. Mas a questão não tem a ver com o nosso tempo, querido. Tem a ver com o tempo dele. Ele não tarda, muito menos falha. Ele vem na hora certa, tempo para todo o propósito debaixo do céu. Amém? Eclesiastes 3:3. Mas Deus não está debaixo dos céus, Ele está acima. Então isso revela a soberania dele. O tempo dele é o correto, é o perfeito e o tempo pronto. Então a questão é que para nós parece que está demorando, mas Deus na verdade está nos preparando para algo que Ele já preparou. E Davi esperou o barulho da marcha, e olha o que houve. 2 Samuel capítulo 5, versículo 25. Davi fez como o Senhor lhe havia ordenado e atacou os filisteus desde Gebá até Gezer. Ou seja, ele aniquilou com o exército inimigo, porque ele decidiu esperar a voz de Deus, porque ele decidiu continuar dependendo de Deus. Talvez no que dependesse da ansiedade daquele exército de passar o fio da espada em todo mundo, eles tinham saído antes e quebrado a cara, mesmo com as circunstâncias totalmente favoráveis, mesmo com a sua habilidade, sabendo que com a habilidade, com a hegemonia que eles tinham, eles poderiam derrotá-lo, mas eles estavam aguardando
o sinal de Deus, ele estava aguardando aquilo que Deus disse para fazer. Todo líder que depende de Deus não moverá um passo, não moverá uma pena sem que Deus dê o sinal, sem que Deus fale aquilo que ele falou que vai fazer. E se ele não fez, Alex, espere, aguarde, continue posicionado, continue no lugar. Deus falou, vai para debaixo da copa da moreira. E a Bíblia diz, eu, Senhor, sairei na sua frente. Na verdade, o barulho na copa da moreira era o exército celestial passando por cima deles e garantindo a vitória quando eles fossem enfrentar o inimigo, querido. Nós podemos ser numerosos, podemos ser fortes, mas se o Senhor não for conosco, nós não vamos vencer essa batalha. Precisamos entender que a nossa dependência de Deus é que garante a nossa vitória mais do que a nossa habilidade, mais do que a nossa eloquência, mais do que o nosso conhecimento, mais do que a nossa pseudo-sabedoria. A dependência de Deus é que vai garantir êxito e sucesso na nossa vida, no ministério, na nossa família, no nosso trabalho, na sociedade, onde nós estivermos. Se permanecermos dependendo de Deus, Ele fará, querido. E uma dependência total requer algumas características, ou denotam algumas características. A primeira delas é obediência. Amamos dizer que somos dependentes de Deus, mas será que somos obedientes? Será que a nossa obediência hoje revela uma dependência de Deus? Ou o nível da nossa obediência vai revelar o nível da nossa dependência? Alex, o quanto eu dependo de Deus? A resposta é, isso está totalmente relacionado ao quanto você obedece a Ele. João 14, 23. Jesus respondeu, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará e viremos para Ele e faremos nele morada. O que me ama ouvirá a minha palavra, é isso que a Bíblia está dizendo? A Bíblia não está falando de um simpatizante do Evangelho. Herodes gostava de ouvir João Batista pregando. Só que ele se permitiu ser seduzido pelas palavras de Herodias, não pelas palavras de Deus. E o fim dele foi trágico. Então a questão aqui não é aquele que se relacionará de uma forma superficial com a minha palavra, ou que encherá o templo para ouvir a minha palavra porque ele é um simpatizante do meu evangelho. Não, aquele que guarda. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Alex, eu amo a Deus e não guardo a palavra, então não ama a Deus. Eu amo a Deus, então qual é um dos sinais de que eu amo a Deus? Eu guardo a sua palavra. E apontando de novo para Davi, o que ele disse? A sua palavra escondi. Qual que é o restante do versículo? Guardada no meu coração, para não pecar contra ti. Se você não lembra do versículo, lembra da música, é um pouco mais fácil. O que é guardar a palavra? É escondê-la como um tesouro. Lembra quando Jesus estava dizendo que o reino de Deus é semelhante a um tesouro? Então o homem está caminhando por um campo, encontra esse tesouro, esconde, vai, vende tudo que ele tem e compra aquele campo. Então o reino de Deus é revelado na sua palavra. Então se eu não consigo guardar a palavra do Senhor, é uma demonstração de que eu não amo, apenas gosto de ouvi-lo, apenas me simpatizo com as verdades, principalmente quando elas afagam o meu ego ou afagam a minha alma, mas quando ela vem numa palavra dura eu já não gosto muito, eu já não sou tão fã assim desse Jesus um pouco mais ríspido, um pouco mais firme. Eu gosto do Jesus que fala, oi meu lindo, minha linda. Mais uma vez Jesus estava dizendo, aquele que não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, não pode ser meu discípulo. Começaram 120 homens a se ir embora, e ele olhou para os discípulos, ei, vocês também não vão embora? Pedro se levanta, para quem iremos nós, Senhor, se só tu tens palavras de vida eterna? Aleluia, não importa o quanto pode nos machucar, não importa o quanto pode nos dar vida. Essa é a importância do Evangelho, querido. Até porque o Evangelho, que são princípios eternos, então são também princípios espirituais, eles não compactuam com uma vida carnal. Então quando ele vem de encontro à nossa vida, ele vai arrancar pedaço, porque importa que ele cresça e a gente diminua, desapareça. Importa que para que a natureza dele habite em mim, menos de mim deve haver.
Porque do contrário, não tem como jorrar uma água doce e salgada da mesma fonte, querido. Eu preciso emanar, eu preciso deixar vir para fora, exteriorizar aquilo que o reino de Deus tem feito em minha vida. Então, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, se nós guardamos a palavra de Deus, a palavra do Senhor, a palavra dos princípios eternos, isso vai fazer com que Deus nos ame mais ainda. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. Jesus disse. Alex, mas a Bíblia não diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, conforme João 3,16? Sim, só que quando nós guardamos essa palavra, Deus nos ama, Deus nos ama com um amor mais intenso ainda. Deus nos ama como ama a Cristo. Por quê? Porque nós guardamos a sua palavra, e Ele nos ama de tal modo que Ele e o seu Filho, Cristo Jesus, vêm fazer em nós morada. Então, queridos, uma das características de quem depende de Deus: obediência. Lembra de Saul? Falamos de Davi, amamos falar de Davi. Davi foi o segundo rei, o rei chamado segundo o coração do Senhor. Mas existia um rei antes, Saul. O povo não queria mais ter uma teocracia, ou seja, não queria mais que a nação de Israel fosse governada por Deus. Então eles pediram um rei. E daí Saul, que era um príncipe do Senhor, um homem disposto, um jovem muito disposto e disponível, quando as jumentas do seu pai fugiram, ele diligentemente foi atrás de cada uma delas, resgatou as jumentas do seu pai. Era alguém que sobressaía entre o povo, e ele foi escolhido como o primeiro rei sobre Israel. Porém, na trajetória, na jornada da sua liderança, ele deixou de depender de Deus, a tal ponto que chegamos em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, que diz assim: porém Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. E por que fala isso? Isso aqui está no contexto de quando Saul, ainda rei, precisava aniquilar os amalequitas. Essa foi uma ordem, um direcionamento. Mas ele preserva o rei Agag, o rei dos amalequitas, mais alguns bois, algumas ovelhas, alguns cordeiros, e ainda fala para Samuel: não, Samuel, eu fiz o que Deus pediu, eu não contrariei ao Senhor, na verdade eu fiz a vontade do Senhor. Estão aqui algumas ovelhas, alguns gados para nós sacrificarmos ao Senhor, sendo ludibriado por algo que parece santo, mas se tornou profano. Porque toda vez que um líder se distancia de Deus, tudo aquilo que antes era santo passa a ser profano. E essa é uma das armas de Satanás, nos confundir dentro daquilo que Deus nos direciona a respeito da sua palavra. Foi isso que ele fez com Eva. Não disse Deus que na verdade você pode comer de toda árvore. Não, de toda menos a do centro. Não, mas é que se você comer, você vai se tornar como ele. Ele flertou com Eva com base na palavra de quem? Na palavra de Deus. No começo do Gênesis, no começo de Mateus, Novo Testamento, Jesus está lá, levado pelo próprio Satanás no pináculo do templo. Ele falou: Jesus, lança aqui abaixo, porque está escrito: dará ordens ao seu respeito, e os anjos te tomarão pela mão. Queria flertar com Jesus também na palavra, mas ele esqueceu que Jesus é o verbo vivo. Mas ele sempre vai tentar flertar com a gente num engano, numa brecha da palavra, tentando fazer a gente levar vantagem. Querido, na palavra nós não levamos vantagem, a gente leva só invertida, querido. Só que quando nós aceitamos essas invertidas e somos tratados por ela, nós recebemos as vantagens da palavra, que é a promessa a respeito do reino vindouro. Mas precisamos ser sim impressionados muitas vezes pela palavra. E daí ele ainda na desobediência ele fala: não, eu preservei o melhor. Não foram todos os gados, não foram. Eu fiquei com os despojos dos amalequitas, fiquei aqui com um gado, com algumas ovelhas. Nós queremos sacrificar o Senhor, querendo justificar aquilo que é profano com algo que era santo.
E daí Samuel vem com essa: o Senhor tem mais prazer. Será que o Senhor tem mais prazer em holocausto e sacrifício do que no obedecer a sua palavra? Porque obedecer é melhor que sacrificar. Esse sacrifício, Saul, que você está querendo oferecer a Deus, não vale de nada, porque é com base na desobediência. Você deixou de depender de Deus. E o versículo seguinte não está aqui, mas a Bíblia diz que Deus rejeitou a Saul. Por quê? Porque ele deixou de depender do Senhor. Então, queridos, nós, enquanto líderes, Alex, eu não lidero um life group, nenhum setor, nenhuma rede, mas você lidera a sua vida. Você lidera a sua família, a sua casa. Principalmente você que voltou do encontro com Deus, ei, você vai ser levado. Lembra que a gente falou no início que toda vez que a gente precisa depender, ou a gente deseja depender de Deus, seremos levados às mais travadas batalhas. Você que voltou do encontro com Deus, você que está nessa empolgação, glória a Deus, não tem nada errado com isso, querido, mas você vai ser levado às mais travadas batalhas. Você vai ser provado na sua fé. As coisas que aconteciam antes vão aparecer na sua frente. Era até difícil antes de acontecer, agora vão aparecer querendo provar para ver se você está firme mesmo ou não. Mas fique tranquilo, porque se você continuar dependendo de Deus, você vai experimentar vitórias que só aqueles que dependem de Deus experimentam. Então isso é uma verdade para nós, só que não foi uma verdade para Saul, porque Saul deixou de depender de Deus para talvez ter um alívio de uma responsabilidade de um rei. Só que ele teve uma consequência terrível. Ele foi rejeitado por Deus. Rejeitado por Deus, teve uma morte terrível. Outra característica de quem depende de Deus: paciência. As esposas, eu acho que elas têm bastante. Eu acho que tem nada. Não, tem sim, né, amor? Tem. Romanos capítulo 8, versículo 24 ao 25. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Se você está vendo, você logo não está mais esperando. Amém? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Eu fico imaginando, não, fico vendo, né? Porque aqui na igreja o povo é expert em fazer filho, né? Tem uns que já fazem de 2, né? Aleluia. E o legal é quando a gestação é mais ou menos lá para o mês de maio, que está o 8º mês. As mulheres já não vê o pé. E quando vê, parece um pão, só falta passar um ovo para botar no forno. O nariz, né, já vira uma bolota. Nada tá bom, sentado tá ruim, deitado tá ruim, em pé tá ruim, no calor de 35 graus, querido. Eu imagino a sensação, não é fácil. E qual que é o desejo da mulher? Meu Deus, não vejo a hora de nascer. Eu não vejo a hora, nunca mais vou ter filho. Tem mais 2, 3 depois. Por quê? Porque vai perdendo a paciência. Porque não é apenas esperar. Isso que sabe que está ali dentro. Mas não é apenas esperar, é porque tipo o calor, um inchaço, a ida no banheiro consecutiva, né? Quando começa a apertar a bexiga, né? A placenta com a criança crescendo ali, aperta a bexiga, meu Deus, é 5 vezes na noite. E aí é uma impaciência, por quê? Porque quer que chegue logo, quer que nasça logo, eu não vejo a hora de nascer, E muitas vezes a gente está igual, só não grávido, embora, né, tem alguns irmãos que pareçam. Hashtag, como diz os paraenses, né? Hashtag. Mas muitas vezes nós não conseguimos aguardar com paciência, querido, porque somos a geração do imediatismo. E a gente disfarça isso. Não, é só porque eu quero ver. Na verdade, é expectativa. É coisa nenhuma, é incredulidade. Diz aí, como é que você fica depois que você finaliza aquela compra? Uma vez perguntaram, Alex, você não fica olhando, rastreando? Eu falei, eu não, vai chegar. Se não chegar, eu vou ser reembolsado. Não, eu olho todo dia, eu chego a perder o sono. Eu falei, tá, marra, perdeu o sono. O sangue de Jesus tem poder. Não, eu fico lá e qualquer um que buzina lá na frente já sai correndo achando que é, e não é porque buzinou no vizinho. Falei, meu Deus, irmão, fruto do Espírito, Gálatas 5:22. Paciência é uma das demonstrações de que dependemos de Deus. Porque se eu dependo, logo eu confio. E se eu confio, eu sei que vai chegar o dia da promessa, não da minha expectativa furada, porque Deus não tem responsabilidade nenhuma em satisfazer ou atender às minhas expectativas antibíblicas. Nenhuma.
Nenhuma. Deus, ele tem um compromisso com a sua palavra. Nós seremos frustrados se gerarmos expectativas falsas em Deus. Seremos frustrados até se gerarmos expectativas na nossa concepção, na nossa ideia de quem Deus é. Porque Deus não está compromissado com a nossa ideia. Ele está compromissado com a sua palavra. Então, se eu espero em Deus com base na palavra, eu vou alcançar. Agora, se eu espero em Deus com base na minha experiência doida, é bem difícil mesmo. Sabe por que fomos criados? Eu não estou falando que é errado, querido. Também não estou falando que é certo. Nós fomos criados por pais. Alguns daqui que aqui estão. Meus pais provavelmente sim, não lembro, mas eu creio muito que não, na verdade. Que tiveram uma vida difícil e sofreram muito para nos dar uma vida melhor. Foi isso que... E a gente imagina que Deus vai ser assim. Não, Deus sofreu para me dar uma vida melhor. A Bíblia diz: se perseguiram ao mestre, quanto mais aos discípulos. Queridos, nós precisamos entender que, é óbvio, houve um sofrimento na cruz para que Ele nos desse uma vida na glória. Mas Ele não nos isentou do sofrimento. Até porque sofrimentos são os nossos maiores pontos de aperfeiçoamento, querido. Se nós suportamos sofrimento, seremos aperfeiçoados. Se nós suportamos sofrimento, seremos aperfeiçoados. E muitas vezes agora papais aqui, ou futuros papais, impedir que seus filhos recebam alguns sofrimentos que você recebeu, vai impedi-los de serem aperfeiçoados como você foi aperfeiçoado. Às vezes a maturidade está totalmente oposta ao caminho que você está tentando conduzir seus filhos. Ninguém cresceu na facilidade. Ninguém amadureceu na facilidade. Nenhum marinheiro bom foi forjado em maré boa, em mar calmo. Não. Alex, então tem que botar para quebrar, deixar meu filho sofrer horrores. Não estou falando para você botar ele para fora de casa, querido. Mas ele não é o rei do seu lar. Jesus é o rei do seu lar. A vontade perfeita e boa, agradável não é do seu filho, é de Jesus, que inclusive diz para disciplinar o filho. Voltando à palavra. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Deus tem muitas coisas para nos dar, querido. Nos dá não, nos ajudar a conquistar. Ele nos deu a salvação. É o dom gratuito de Deus. O reino de Deus é conquistado à força. A salvação é de graça. Então, mas como assim conquistado à força? Nós queremos implantar o reino de Deus. Implantar não, expandir. Já foi implantado há 2000 anos atrás. Queremos expandir o reino de Deus sobre essa cidade, amém? Pois é, vai custar muito caro para nós. Vai exigir nossa força, nosso empenho, nosso dinheiro, nossa dedicação, nossos filhos. O que somos, o que temos. Credo, Alex, que evangelho mais doido é esse? Pois é. O evangelho é loucura para o homem natural. Mas para os que crerem é o poder de Deus. Eu lembro da época da Corsa Esquadrias. Lembra, Laura? Indiferente do sucesso da Corsa Esquadrias, na época que eu conheci, né, o Lauro trabalhava junto com o pastor. Mas indiferente do sucesso ou não, eles poderiam tocar depois do Centauro, né? Porque eram filhos. Não tem... Só que eu lembro quando... O pastor sobe com a última carga, se eu não me engano, naquela saveirinha Bordeaux, branca. E ele entende em Deus que é a última viagem dele. E ele abre mão de uma empresa muito bem sucedida e de um legado empresarial muito bem sucedido para simplesmente morar numa casinha de madeira que hoje nós entendemos como instituto. Cara, sem dependência de Deus, isso é loucura. Com dependência de Deus, isso é loucura também. Mas só é possível com dependência de Deus. Porque a loucura só tem sentido quando é obedecida. Eu lembro no 2014, o pastor David pega algumas ovelhas que ele tinha lá no Batista, no nosso batismo que tivemos lá. Falou, ó, nós não somos mais comunidade... esqueci o nome da igreja.
verdadeiro amor, nós estamos entregando o que somos como igreja debaixo dos seus cuidados, pastor Michel. Eu abro mão da igreja, do título, para ser um discípulo. Se bem que é um título muito nobre. Se o Senhor quiser, amanhã que a igreja já esteja fechada, trazemos tudo para cá, mas nós queremos caminhar naquilo que Deus tem derramado sobre essa visão, sobre esse lugar, sobre a sua vida. Cara, sem dependência em Deus é impossível fazer isso. Impossível fazer isso. Impossível. Impossível. Líder, futuro líder, ou líder do lugar onde você está, se nós não dependemos de Deus, será impossível. Impossível. Porque dependendo de Deus, não vemos os frutos na hora, não colhemos na hora, não temos a nossa recompensa na hora. Por isso é loucura, porque não tem uma paga na hora, não tem uma recompensa imediata. Existe a imediata, mas ela é invisível. Ela é imediata, mas ela é acreditada uma conta que nós só receberemos no mundo vindouro, na glória. Então, queridos, dependência de Deus é necessário para que nós continuemos caminhando de uma forma sobrenatural. Sabe por que infelizmente, eu digo infelizmente porque muitos não vão experimentar, não porque Deus não quer. Sabe por que houveram poucos homens como Billy Graham, Charles Finney, Smith Wigglesworth, John Calvino, John Wesley, alguns homens de Deus, Daniel Kolenda, que ainda está vivo, que herdou o legado, esqueci do alemão que estava lá na África. Porque depender de Deus, queridos, exige tudo. Sabe por que existe uma geração de crentes, principalmente no Brasil e algumas outras nações? Então, na verdade, isso acontece onde o evangelho é pregado, que vão atrás de revelácia, de profetada, de crente que nem saiu da fralda ainda, mas é tido como missionário, como pastor, só porque é pequeno e fala bem, e gastam seus milhões e ficam indo atrás de pessoas assim, porque não querem depender de Deus, quando Deus está ansiando uma entrega total e uma dependência total da igreja para fazer sobre a igreja. Não, Ele está fazendo através de alguns. E muitas vezes a gente acha que se alguns são algumas pessoas que na verdade nem são. O povo de Deus muitas vezes é enganado porque não depende de Deus, depende de homens, depende de uma palavra, depende de uma revelação, depende de uma chave entregue ou de uma frase bem colocada, querido. Quando Deus nos chama à simplicidade de um quarto fechado, onde Ele, no Deus em secreto, nos chama para o secreto, para no secreto nos recompensar. E a nossa recompensa não é como aguarda o mundo, fica olhando de repente alguns cifrões caindo na nossa conta, alguma barra de ouro sendo deixada na nossa mesa. Não, a recompensa que Ele nos dá é uma vida com Ele, ainda que seja um pouco complicada aqui, mas é gloriosa na eternidade. Essa é a recompensa que Ele nos dá, de nós não andarmos mais sozinhos, mas andarmos com aquele que é poderoso, o mesmo que caminhou sobre a copa das amoreiras, é aquele que nós encontramos no nosso quarto. Ele é a nossa recompensa. Ele é o nosso prêmio, Ele é o nosso tesouro. Enquanto esperarmos somente para as coisas daqui, perderemos as coisas eternas, querido. Como disse o Álvaro no domingo, glória a Deus por aquela palavra, nossa vida é uma fagulha. Ainda que você viva 110 anos, isso não é uma vírgula diante da história que nós podemos viver com Jesus. É muito pouco tempo, querido. Se nós comprometermos esse tempo dependendo de homens, dependendo das emoções, dependendo de motivações, dependendo de autoajuda, querido, nós vamos falhar miseravelmente. Deus está nos chamando para dependermos dEle. Gálatas 6:9, ainda falando sobre paciência, e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. A colheita ela é certa, ela vai acontecer, porque é uma ordem natural. É um princípio da graça comum, aquilo que é feito para homens, cristãos ou não cristãos, indiferente de quem seja, plantou, colhe. Então, o que a Bíblia fala para não desanimar? De fazer o bem. Você vai colher, nós vamos colher sobre as sementes do bem, se nós não desanimarmos de fazer o bem. Não desanimarmos de colher. A colheita é certa, querido.
Mas aqui está falando de paciência. Por quê? Porque nós plantamos, precisamos esperar a chuva temporã que afunda a semente na terra, depois a chuva serôdia que faz com que a terra seja regada, e daí virá o crescimento, e depois do crescimento vem a colheita. Mas muitas vezes a gente quer plantar hoje para colher amanhã. Muitas vezes a gente quer orar hoje e levantar da nossa oração com a vitória. E é possível você levantar da sua oração com a vitória desde que a gente depende de Deus e tenha fé que Ele já nos deu, mesmo não vendo. Porque isso é fé, é a certeza das coisas que não se veem, firme fundamento das coisas que não se veem, a convicção das coisas que se esperam. Eu não vejo, mas eu creio que eu já recebi. Por quê? Porque eu creio que Deus é poderoso para fazer muito mais do que eu pedi. Porque eu creio que aquilo que eu pedi agrada o coração de Deus. Porque aquilo que eu pedi está com base na palavra e não contraria os princípios bíblicos. Então eu creio que eu já recebi. Ponto final. Ainda que eu não veja, ninguém tira de mim a expectativa de enxergar isso um dia, de ver isso um dia. Por quê? Porque está totalmente paralelo com a sua palavra. Então nós colheremos se não desanimarmos de semear. Colheremos se nós não nos cansarmos de fazer o bem. Outra característica, alegria no sofrimento. Tinha outra característica não, Alex? Alegria no sofrimento. Sofrimento já é ruim, agora tem que se alegrar no sofrimento. Atos capítulo 5, versículo 40. Então chamaram os apóstolos e o açoitaram. Eles estavam pregando. Eles faziam amigo por toda parte, né? Apóstolos de Jesus, fazendo amigo. Por onde passam, sempre fazendo os amigos. Então pegaram eles, açoitaram eles e ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, os soltaram. Versículo 41 é doido demais. Não dá para entender isso aqui sendo normal. E eles se retiraram do sinédrio muito alegres, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Cara, será que a gente consegue dimensionar isso? Porque é um pouco difícil para a gente. Por quê? Porque nós pregamos livremente por aí. Eles foram açoitados. E açoite nessa época, o bagulho era doido, querido. E ainda deram ordem a eles: ei, não preguem a respeito desse Jesus. Por que eles ameaçaram falando não pregue a respeito de Jesus? O que aconteceria se eles pregassem? Seriam presos novamente. E depois de serem presos novamente, o que aconteceria? Seriam aceitados novamente. E se eles fossem aceitados novamente, o que aconteceria? Eles ficariam alegres de novo. Por isso que o versículo 42 está dizendo: e todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Eles estavam convidando o açoite para fazer parte da vida deles. Eles estavam convidando a perseguição para fazer parte da história deles. É como se eles dissessem: não tem graça sem emoção. Vocês querem viver o evangelho com emoção ou sem emoção? Não, com emoção. Então nós vamos pregar na sinagoga. Porque a emoção, a alegria, o regozijo é a gente ser açoitado por amor de Cristo. É nós nos alegrarmos no sofrimento. Esses dias aí alguns adolescentes perguntaram: o que fazer quando nos xingam, chamando a gente de viadinho, de gay, porque não ficamos com ninguém na escola, nem namoramos e nem ficamos beijando a novinha na escola? Adolescente cristão, né? O que fazer? Sabe qual que foi a minha resposta? Sonora, com a boca cheia: alegrai-vos. Alex, o que eu tenho que fazer quando xingo a gente? Se alegre, querido. Volte para casa saltitando. Fez Jesus, obrigado, Pai, porque eu sou digno de sofrer afrontas por causa do seu nome. Eu fui achado digno de sofrer afronta por causa do seu nome. Mateus capítulo 5, versículo 11. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas
profetas que viveram antes de vocês. Não foi com elogios e nem tem que ser. O gospel pode ser moda lá fora, mas o reino de Deus é conquistado à força, querido. Não vai ser com elogios que eles vão reconhecer vocês, não será com palavras bonitas, mas se eles vieram com afrontas, alegrem-se, porque vocês são vituperados, vocês são afrontados por causa do nome de Jesus. Não existe uma alegria maior do que ser insultado por causa de Jesus, querido. Isso só existe numa vida que depende dele, porque se nós não dependermos dele, nós vamos devolver a afronta. Nós vamos devolver a afronta. Quem você pensa que é para falar assim do meu Jesus? Quem você pensa que é para você vingar a si mesmo? O Senhor é o vingador, dele é a justiça. E sabe como é que ele vinga a gente quando se levanta contra a gente? Salvando a pessoa. Na nossa mente, não, Senhor, pega ele, desce a mão, pesa a mão sobre ele, Senhor Jesus. Quer se vingar de alguém que se levantou contra você? Ore por ele, se coloque de pé. Eu lembro das afrontas que o pastor recebia. Eu estava no carro quando uma delas aconteceu, num Citroën C3. Você vai ver. A gente subindo para Curitiba para pegar uns panfletos do God Outreach Day, dia da evangelização global. E o pastor só afastou um pouquinho, disse, não é minha mãe, mas vai dar tudo certo. E o pastor se vingou dela falando que ela, não, você vai conhecer esse Jesus, Jesus vai te pegar. Ameaçou a mãe dele, agora é uma doida por Jesus. Fica acordada de madrugada orando por nós, queridos. É assim que funciona a justiça de Deus, não é do nosso modo, querido. Porque se fosse do nosso modo, teria dado ruim até para nós. Mas no modo dele é aquilo que ele falou para João Batista, ei, deixa que se cumpra a justiça. Deixa que se cumpra a justiça, cara. Ei, deixa que se cumpra a justiça. E a justiça de Deus é um justo morrendo por um injusto e justificando aqueles que deveriam morrer em um inferno, mas agora destinando eles aos céus. Essa é a justiça de Deus. Então, querido, Deus está nos chamando para uma vida de dependência. Deus está nos chamando para uma vida de dependência. E nós precisamos aprender a obedecer. Nós precisamos aprender a obedecer. Obedecer não causa alegria, queridos. Não na hora, causa depois. Na verdade, tudo no reino de Deus, o benefício é depois. A gente obedece, dói, porque a nossa vontade da carne era fazer aquilo ali mesmo, na hora. Pois é, mas se você obedece, a recompensa é maior, mesmo que seja depois é maior. Então Deus está nos chamando para obedecer. Deus está nos chamando para um fruto do Espírito, a paciência. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O salmista Davi disse isso. Ter paciência dentro daquilo que Deus nos propôs a esperar. Davi teve paciência até que o barulho da marcha passasse por sobre as suas cabeças na copa da moreira. Ele não flertou com a instabilidade emocional de que era agora. Não, é o tempo correto, é o tempo do Senhor. Ei, jovem que está aqui, o tempo correto é o tempo do Senhor. É o tempo do Senhor, o tempo correto é o tempo que Ele pré-estabeleceu diante da sua perfeita vontade. Paciência, vulgo longanimidade. Aguarda, querido, aguarda. Se o Senhor disse para ficar parado, fica parado. Se o Senhor disse para você só ficar correndo e não parar, então paciência, continua correndo e não pare, mas não se mova da palavra de Deus, aquilo que Ele disse para você fazer, então faça. E alegria no sofrimento, querido. A vida do Evangelho não é só perrengue, não. A gente ri muito, inclusive dos perrengues. Porque hoje nós estamos um pouco mais fortes do que ontem. E amanhã um pouco mais forte do que hoje. Nós levamos as marcas de Cristo em nós, querido. E o único motivo de nós, após receber a Jesus,
ser mantidos nessa terra para que a glória dele se manifeste através das nossas vidas. E liderar é manifestar a glória de Deus através de nós. Lembrando que a honra não é do vaso, mas do tesouro que está dentro. Deus nos chama a uma vida de dependência. Por quê? Porque se nós não dependemos de Deus, nós vamos depender da nossa força, da nossa habilidade, do nosso conhecimento, do nosso jeitinho brasileiro. E vamos dizer, diga-se de passagem, que o jeitinho embaçado é esse. Se nós não dependermos de Deus, nós vamos depender sempre do aval de alguém que não conhece a Deus. Vamos sempre depender de uma palavra de um pregador da internet. Eu não estou falando que só tem coisa ruim, querido, mas Deus está nos chamando a uma vida de dependência dele, de esperar debaixo da amoreira, até que a gente possa fazer aquilo que ele nos chamou para fazer. Mas somente após o sinal dele se manifestar, apenas após ele dar ordem, é agora. Até que isso aconteça, nós ficamos aguardando a sua perfeita vontade. E queridos, nós não somos bons nisso. Nós não somos bons. Eu vou falar de mim para poupar você. Eu não sou bom em esperar. Eu não sou bom em obedecer. Eu preciso, dia após dia, de uma forma intencional, mortificar minha carne, porque senão eu coloco o carro na frente dos bois. Senão eu coloco a minha mão no volante, tirando a de Jesus do volante, do controle. Eu não tenho uma predisposição de me alegrar no sofrimento, querido, porque na verdade eu gostaria muito, muito mesmo de ganhar a vida, de ser reconhecido. O eu carnal tem esse desejo, querido, de ser reconhecido, de colher os meus louros. A Bíblia diz que quem colhe os seus louros é aquele que, chorando, semeia a palavra. Chorando, que com lágrimas choram, voltarão colhendo seus molhos. Eu queria uma vida fácil, eu, Alex natural, mas o Alex que Cristo tem reavivado todas as manhãs, despertado todas as manhãs, tem orado o contrário disso. Eu não tenho, esse Alex tem orado, eu não peço uma vida fácil, em cópia da frase que nosso pastor Lucas repetia, mas eu peço a Deus uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida que gere em mim morte, mas gere em outras pessoas vida. Um evangelho onde a dependência de Deus é: Senhor, eu estou caminhando para o altar desse sacrifício. Eu imaginei que eu estaria caminhando para o sucesso. E Jesus diz: mas o sucesso está no sacrifício. O sucesso está na cruz, porque a cruz vem antes da glória. O evangelho é aqueles que entendem que nós não somos mais a centésima. Nós não somos mais a centésima. A centésima que estava perdida e foi achada. Agora nós fazemos parte daquelas que estão no aprisco das 99. Quando muito nos levantamos para ir atrás da centésima. Os olhos da prioridade não estão mais atraídos ou direcionados para nós. Estão direcionados para o povo perdido. E ser um líder que depende de Deus, ou ser um cristão que depende de Deus, é um cristão que sobe junto com seu pai carregando a lenha lá no Carmelo ou Moriá? Pastor João, Carmelo ou Moriá? Só na dependência de Deus que um pai leva o seu único filho, que ensinou a ele como se faz o holocausto. Por isso que ele pergunta: pai, a lenha está aqui, mas cadê o cordeiro? Só pode fazer essa caminhada quem depende de Deus, a ponto de falar: Deus proverá para si um cordeiro. Queridos, nós precisamos aprender de uma vez por todas que o evangelho não tem em nós um fim, mas tem em nós um meio.
para que outras pessoas sejam alcançadas. E a única forma disso acontecer é se nós dependermos totalmente de Deus. Alex, eu não dependo totalmente de Deus, somos dois. Mas eu preciso amanhã depender mais do que hoje. Feche seus olhos, querido. Que eu cresça, eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória. Seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que eu cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória. Todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos.